Boa tarde, professora. Estou aqui para iniciar a minha microaula com a temática Os Números Naturais e formando o grupo de 10. Então, essa aula, com esse conteúdo, ele tem como objetivo do aluno ele vir compreender que os números surgiram de uma necessidade humana. Então, os humanos eles tinham necessidade de ter os números, de ter uma maneira como eles contar. Porque hoje a gente vai em torno, tudo que a gente vai fazer é em forma de contação. Começa pelo dinheiro, nosso dinheiro, né? Depois vem o dia da semana, vem o mês e tudo é em forma de quantidade que a gente tem que contar. Então, ao longo da história, os seres humanos, eles perceberam essa necessidade de resistir às quantidades. Então, nessa maneira, diante disso, eles procuraram algo que, como não tinha os números, mas eles procuraram algo que eles podiam estar se registrando essa quantidade. E o que eles encontraram foi pedra, foi corda, eles pegavam, faziam o nó da corda, cada nó daquilo ali era um número que ele estava contando. Também eles usaram também os dedos das mãos, de muita utilidade que eles usavam desde a mão para estar se contando. E os dedos da mão eles usaram de um recurso muito importante, porque através do dedo da mão que eles também aprenderam a fazer a contagem, que é a contagem de 10 em 10, 5, 10, 15 e assim sucessivamente. É, e aí foi que aconteceu, que surgiu, que o sistema criou a numeração, que, que através o sistema criou essa numeração chamada Sistema de Numeração Decimal. E aos poucos os seres humanos ficaram mais fáceis de registrar as quantidades. E através disso é que eles surgiram os símbolos indo-arábico ou algarismo, que os símbolos os números naturais. Que esses números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Esse se chama os números arábico ou algarismo. E também essa sequência, ela não tem fim, é por isso chamada de infinita, porque ela não tem fim. Quando a gente quer dar uma parada, a gente coloca a pontuação de reticência, quer dizer que não finalizou, mas que deu uma pausa daquele número para os outros números. E aí o que a criança ela precisa aprender? Ela precisa aprender a contar. E como é que ela fica mais fácil? Qual é a nossa metodologia que nós vamos usar para essas crianças aprender com mais facilidade? É aí que entram nossos recursos. Os meus recursos os palitinhos, os palitos, que eles vão contar, vão pegar os palitos, que aí diz que estão tocando, eles vão contando e montando peça por peça. Por exemplo, eles querem fazer um quadrinho, aí eles vão pegar 1, 2, 3, 4 e acessivamente até eles montar um quadro, seja de 5, 6, 7 peças, até 10 peças, eles podem estar contando. E outra maneira também é com as tampinhas. As tampinhas, eles vão estar pegando cada tampinha e vão contando. E aí, é nesse momento que vai entrar a nossa formando os grupos de 10.
E aí, nesse momento, é que eles vão pegar. Por exemplo, eu tenho aqui 30 tampinhas. Aqui, 30 tampinhas dessas aqui. E aí, eu vou pedir para eles: olha, vocês vão pegar essas 30 tampinhas e vão tirar um grupo de 10. Então, eles vão pegar contar, pegar cada tampinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui tem um grupo de quanto? 10 tampinhas. Então, aqui são 10 tampinhas, que quer dizer que 10 tampinhas, ela vem formar uma dezena. Quer dizer o que a dezena é de 10, que é formado de 10. Então, quando nós temos 10 peças, quer dizer que nós temos uma dezena, se forma uma dezena. Se nós contássemos 20 tampinhas, vai ter quanto? 2 dezenas. Formou 2 grupos de 10. Então, 2 grupos de 10 se forma duas dezenas. Outra coisa também. Oh, meu Deus. Outra coisa também. A gente. Irmão, pode entrar que eu estou dando aqui uma aula. Aí você pode entrar. Tá. Tá certo. Então, desculpa aí, professora, que chegou um vizinho aqui, aí me interrompeu um pouquinho. Sim, como eu vinha falando sobre as dezenas, né? A gente formou 2 dezenas, foi 20 tampinhas, é formado de 2 dezenas. Ou 2 dezenas é formado de 20 tampinhas, e vice-versa. Outra, também a gente se usa outro material dourado, mas eu procurei o material dourado e eu não encontrei esse material dourado, mas eu já trabalhei com ele. Quando eu trabalhava com os anos iniciais, eu trabalhei com esse material dourado. Ele é muito bom, mas eu não encontrei ele. Outra coisa também, as crianças também aprendem brincando. A gente tem materiais que a gente cria, que a gente trabalha, eles aprendem brincando. Como, por exemplo, o bingo, que eu tenho os materiais, mas não está lá na minha escola, mas até vim buscar lá e não deu certo para mim pegar. Mas o bingo, eles vão brincar com bingo de 10 em 10, cartelinha de 10 em 10. Então, eles vão, eu vou sorteando aquele número, e aí aquele que tiver o número na sua cartelinha, eles vão pontuando. Então, vão colocando um carocinho de feijão de 10 em 10. Também uma maneira muito boa deles trabalhando nesse agrupamento de 10 em 10. Outra forma também do aluno trabalhar, também é sobre eles também, como ele está trabalhando, e nessas tampinhas, é bom a gente estar colocando um número, que aqui também não tem, mas na escola eu tenho delas com o número. A gente vai trabalhando aqui com os números, que eles vão estar identificando. Além de estar contando a quantidade, eles estão identificando os números naturais. Por exemplo, eu vou dizer que número é esse? Eles vão dizer, é o número 9. Aí eu digo, que número é esse? É o número 8. Aí eles vão estar, além de estar contando o agrupamento de 10 em 10, eles vão estar identificando os números que vão estar nas tampinhas. Eu tenho esse material, mas está na escola. E também, outra forma também, o objetivo também desse trabalho, professora, é deles reconhecer os números naturais que podem indicar a quantidade. Ele vai dizer, olha, aqui eu vou pegar uma tampinha, mais 2 tampinhas, vai formar quanto? Número 2. Aí eu vou pegar 1 mais 2 é o quanto? É 3. Então, a gente, além de trabalhar os números, e também vamos trabalhar as quantidades. Vamos botar uma tampinha, 2 tampinhas, 3 tampinhas. Quantas tampinhas tem aí? 3 tampinhas, por exemplo. Então, eles estão aprendendo, além do número, eles estão aprendendo a quantidade também. Outra também, os códigos.
como isso aqui. Isso aqui é muito bom da gente mostrar para eles que somos código. Por exemplo, nós vamos no supermercado e lá no supermercado vai ter isso aqui. Aí isso aqui para que serve? Isso aqui é os códigos para a pessoa passar para ser pago. Quando a gente vai estar no supermercado, eles vão passar a maquininha aqui nesse código que lá vai sair o preço lá no computador através do código, identificação. Isso aqui é o código. E esse código, ele é identificado por número, ó. Tá vendo esse númerozinho aqui embaixo? Esse número aqui é a identificação desse código. Também é uma maneira deles trabalhar. Outra maneira também deles trabalhar também, e também é sobre a avaliação, né? E a avaliação, ela é muito importante. Por quê? Porque através da avaliação, da avaliação, a gente vai avaliar como é que o aluno está saindo naquela aula. Participando da atividade, por exemplo, eu dou uma atividade para daquela criança levar. E aí, o meu objetivo é de ver o que ele aprendeu naquela aula que eu estava passando para eles. Então, se ele estiver tendo uma participação naquela aula, quando eu pergunto, eles respondem. Então, eu vou ver que aquela aula está tendo um bom aprendizado através daquelas avaliações. Outra coisa também, quando eu perguntar para o aluno, que número é esse? Que ele me dizer, por exemplo, que número é esse aqui? Esse aqui é o 9. Que número é esse? É o 9, tia. Então, aquilo ali está reconhecendo aquele número. Já também é um modo de eu avaliar o aluno com aquela pergunta daquele número se ele está sabendo. Aí eu pergunto, eu tenho uma tampinha, junto com duas tampinhas, forma quantas tampinhas? Ele vai dizer, professora, eu formo duas tampinhas. Então, também a forma que eu estou desenvolvendo o aprendizado daquele aluno através da quantidade. Para me saber se ele está entendendo, se ele já sabe o que é sobre a quantidade, então eu tenho que pegar uma tampinha e perguntar para ele, mas outra tampinha, quantas tampinhas vai se formar? Aí eu pego 4 tampinhas. Quantas tampinhas eu tenho aqui na mão? Aí eles vão dizer que tem 4 tampinhas. Então, essa aí é uma forma de eu avaliar o aluno diante desse conteúdo, desse aprendizado que ele está tendo. Outra coisa também é observar o conteúdo. Se, por exemplo, eu dou uma atividade para um aluno e ele não trouxer aquela atividade feita, é porque ele não teve um aprendizado, uma observação boa daquele conteúdo que foi passado para aquele aluno. E outra forma também de trabalhar também é sobre as situações. Eu digo para eles, eu tenho uma aqui, sobre aqui, quantos dias tem um mês, quantos dias tem um mês, quantos dias tem a semana? Aí ele vai dizer, vamos contar, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, são quantos dias? 5 dias da semana. Então, isso também é a forma de eu avaliar o aluno. Saber se ele está entendendo o que corresponde àquela quantidade, àquela contagem. E aí é que entra a contagem sobre formando os 10, que vem a dezena e a unidade. Eu tenho que mostrar para eles o que é formando os 10. Aqui é quantas tampinhas? É uma tampinha. Então, quer dizer que é uma unidade. Agora, quando eu junto 10 tampinhas, ela é 10 tampinhas, ela é 10 unidades? Não. Ela já forma uma dezena. Então, unidade é quanto? É de 0 a 9. De 0 a 9, ela é unidade. Por exemplo, eu tenho aqui 1 e tenho 2, aqui é 2 unidades. Eu tenho 3, aqui é 3 unidades. Agora, a partir do momento que eu pego as 10 tampinhas, então não vai ser mais 10 unidades, já vai ser 10 dezenas. 10 dezenas. Então, isso é para que serve o agrupamento.
Agora, quando eu pego eu pego 11 tampinhas. Professora, como é que se lê quando eu pego 11 tampinhas? Quando eu pego 11 tampinhas, já diz o quê? Já diz 10 dezenas e uma unidade. Então, o número 11, como é que se lê o número 11? 10 dezenas e uma unidade. Quando se lê, quando eu vou com 23, como é que diz? 2 dezenas e 3 unidades. Por que 2 dezenas? Porque o 2 dezenas corresponde a 20 tampinhas. Quando nós tem 20 tampinhas, se chama 2 dezenas. Se nós tem 23 tampinhas, então é 2 dezenas e 3 unidades. E aí é que a gente está trabalhando esse agrupamento do 10. É quando a gente agrupa, junta a unidade com a dezena. A unidade que é de 0 a 9. E a dezena é de 10 a 90. Ainda tem isso. De 10 a 90 é dezena. Quando chega no 100, aí já passa, já estudar mais outro método, que esse método eu vou passar para outra companheira minha que vai estudar, que vai explicar a aula das setenas. Mas de 10 a 90 é dezenas. De 1 a 9 é unidades. Isso chama o agrupamento de 10. E aí, quando tem de 1 a 9, é o que? É algarismo, ou então símbolo arábico. E o símbolo indo-arábico, o algarismo, é de 0 a 9. E quando nós tem já formando os 10, já é dezenas. E aí a gente foi essa aula que a gente passou a trabalhar. E aí aqui tá os nossos recursos, mas tem muito mais outros recursos que a gente pode estar trabalhando com esses alunos. É porque aqui meus recursos que eu pude criar foi isso aqui. Logo a aula só é 20 minutos de aula, né? Então, mas na aula que a gente vai dar na turma, a gente cria mais recursos para a gente trabalhando. Outro recurso também que para mim, eu coloquei no meu plano, mas eu não consegui fazer, foi os cartazes com número. Esses cartazes com número é uma identificação que os alunos vão trabalhar a saber, a identificar aquele número naquele cartaz. Esse também eu tenho na minha escola, eu trabalho com uma amarelinha. Eu boto ele no chão, um cartaz, ou uma amarelinha, de 1 a 9, e lá eu vou mandar eles sair pulando, em cada um, pulando o número 9. Aí eles vão procurar identificar aquele número e vão pular até naquele número. Então, uma recurso também que é muito bom para a gente estar trabalhando é esse cartaz com números, que eles vão identificar, a gente vai perguntar, identifica o número 8. Eles vão lá e identificam aquele número 8. Identifica que vai lá no número 7. Eles vão lá no número 7. E aí é uma maneira, a gente está trabalhando também com eles, com os números, sobre isso. E ficou aqui a minha aula. Agradeço pela oportunidade que você me concedeu de estar fazendo essa microaula. E espero ter alcançado o meu objetivo que você me propôs diante dessa microaula. E boa tarde.